Boa tarde. Estamos novamente na segunda-feira, nesta live, para estudar alguns temas da Bíblia. E nesta primeira oportunidade nós vamos concluir o nosso estudo, a teologia, segundo João 3,16, sobre a salvação. E o nosso último item do aspecto da salvação de Jesus Cristo é a glorificação, que culmina na obra final redentora, né? O que Deus planejou, a gente tem uma leve ideia por esse estado em que nós estamos, né? Mas o que seria a glorificação segundo a Bíblia? O que esta doutrina nos ensina e nos faz pensar nas coisas que Deus preparou para nós. Então, no meu entendimento ali, é a ausência de pecado e a ausência da possibilidade dele. Na minha visão, pastor Salésio Porto, glorificação é a ausência do pecado e da possibilidade. Então, se isso é possível espiritualmente, eu acredito que Deus esteja querendo isso, né? Traz a ideia do estado espiritual completo e pleno da comunhão entre o homem e Deus. Então, tudo que Deus planejou com relação ao relacionamento dele conosco, essa glorificação é esse momento aí, é essa condição espiritual de uma comunhão sem impedimentos, sem barreiras, sem restrições, nesse sentido, né? E não tem mais nada de oculto que a gente fique procurando para descobrir. Não, é um estado planejado por Deus e apto para a gente desenvolver essa comunhão plena. Alguns versículos que a gente percebe na Bíblia, o texto chamando a atenção desse ensino. O primeiro deles é na eleição pela graça divina. Romanos 8,30 fala de o que a graça faz conosco. A eles também glorificou, falando aqui dos salvos, dos eleitos, né? Além de conhecê-los, predestinar, chamar, justificar, Jesus também glorifica esses salvos. Então veja que é uma obra operada pessoalmente por Deus. Então é algo maravilhoso para a vida dos seus filhos. Da mesma forma, o versículo anterior ao versículo 30, ele dá uma esclarecida desse objetivo. Olha, esse que está em negrito aqui, para serem conformes à imagem de seu Filho. Jesus Cristo, a gente entende que quando ele se fez homem, ele teve esses momentos como homem de estar, eu obedeço ou desobedeço? Aí Jesus resolve, eu vou obedecer, para isso que eu vim, eu posso, eu quero, eu vou fazer. E em nós dá a entender que essa obra ela ainda está pendente, a nossa visão humana, né? A obra da graça sobre a glorificação perfeita de Deus está tudo certo, mas nós estamos atingindo ainda isso, porque tem um processo em nós que vai ter o seu ápice, né? Ele vai culminar. Na hora que ele culminar, aí a gente entende que aquilo está tranquilo, é ali que Deus queria levar a gente, né? Então, esse para ser dá a ideia do objetivo. É para isso que Cristo nos salvou, né? Para nós sermos. Significa que, se é para ser, significa que nós não somos ainda. Está acontecendo o processo e seremos. Agora, como que a fé responde? A fé responde: para Deus já está feito. Pode confiar que vai terminar do jeito que Ele planejou. Isso aí é o Espírito de Deus que faz na gente, não é porque nós temos essa inteligência toda, não. E então esses eleitos, Deus leva-os a serem
conforme a imagem do seu Filho. É desse tipo de filho que Deus está salvando e trabalhando, né? Para ser conforme a imagem do seu Filho. Outro texto. Somos filhos de Deus, João escrevendo, né? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É essa a introdução desse versículo que chama a atenção da gente para a glorificação. Quando ele fala que não ainda se manifestou o que haveremos de ser, é porque esse processo de santificação culminará em um estágio final que nós chamamos de glorificação. E aí ele completa o versículo: mas sabemos que quando ele se manifestar no estado último momento de todas as coisas, né, para a nossa vida individualmente e de todos os salvos coletivamente, seremos semelhante a ele. E aí, olha o propósito. Então, glorificação é para atingir esse propósito, para sermos semelhantes a ele, Jesus Cristo, né, dentro daquilo que Deus está fazendo em nós. Pois o veremos como ele é. E a comunhão, falando da nossa total e plena comunhão com Deus. Outro texto, o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado. E os versos anteriores dá a ideia, né, do que Paulo está tratando ali. Mas ele fala assim: não que eu já tenha alcançado essa perfeição, né? Ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo. Esse vou prosseguindo dá a ideia de que existe um projeto que Deus planejou e Deus comunica isso a nós e começa a trabalhar em nós para chegar. Então é isso que é esse estágio que provavelmente Paulo está falando aqui, né? E que nós confiamos que Deus está nos levando. Afinal, é o Espírito de Deus que nos mostra todas essas coisas e nos dá a entender que há a possibilidade de Deus fazer isso, né? Mas vou prosseguindo. Por que não colocar aqui vamos, né? Paulo também é salvo e nós também somos. Nós não temos o ministério dele apostolado, mas a mesma salvação dele é a nossa, né? Então, por que não colocar vamos prosseguindo? Deus vai nos levando e nós estamos prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Para que nós fomos alcançados? E por quem, não é? Por quem? Por Jesus Cristo, em obediência a Deus como Ele. Esse sentido aí. Aquilo que Deus planejou para nós, Jesus nos concede. Quem está em Cristo recebeu tudo que Deus planejou com relação a essa glorificação. Então, nele nós estamos descansados, confiamos. É o estado final permanente da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Essa é uma boa notícia e, ao mesmo tempo, ela traz uma informação secundária triste. Ela é uma boa notícia para aqueles que já são redimidos. E ela dá um alerta para aqueles que ainda não são redimidos, né? Porque você passar uma eternidade, não é nem passar, né? Na eternidade não existe esse dicionário lá, na eternidade de passar. É sempre estar em um estado de tormento eterno. Não tem passar, lá não tem alívio. Assim como o céu diz que tudo que não é bom para o homem, para o relacionamento dele com o próximo e com Deus, não existirá. Ao contrário, afastados de Deus, não glorificados, né? Mas condenados à morte eterna, segundo a morte, segundo o Apocalipse, é exatamente tudo de ruim, sem a possibilidade de não sair desse estado. Eis a questão. Se você ainda não assumiu a vida nova com Jesus Cristo, é bom pensar nisso, né? Porque esse estado deixa a pessoa, continua a pessoa tendo esse tipo de vida ou morte, né? 1 Coríntios 13, versículo 2, Paulo fala assim:
porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, não está claro, né? E se formos contextualizar o versículo, qual era a qualidade dos espelhos na época do Novo Testamento, aqui no primeiro século, a gente vai entender um pouquinho, né? E não que os de hoje sejam 100% capazes de identificar tudo em relação à vida espiritual. Como é uma figura que o apóstolo está usando, ele está chamando a atenção para a relação à obra espiritual do relacionamento entre o homem e Deus, né? O espelho aí, para dar uma ideia de que a gente vê uma imagem, vê nitidez nela, né? Se está obscuro, mas depois veremos face a face. É isso, né? Agora conheço em parte, mas depois, que é onde estaremos sendo, né? Trabalhados e levados pelo Espírito, conheceremos plenamente. Veja que no processo espiritual, até os espelhos de hoje ainda tem possibilidade de haver melhorias, né, na imagem do homem, e ela aqui em relação a Deus, né? Conhecerei plenamente, assim como também eu sou conhecido por Deus. Então, da forma como Deus nos conhece, Ele já sonda as necessidades, já providencia o plano e age para nos levar. Tem texto na Bíblia que diz que essa santificação que o Espírito opera, Deus olha, vê as necessidades e as falhas, e Ele nos trabalha para levar para onde Ele quer. Tem divergência na teologia que diz que nem todos chegarão ao mesmo estágio. Eu, por exemplo, eu não penso dessa forma, mas, né, como a gente pode pensar de forma diferente e não perder a salvação, que é uma obra da graça, eu me dou o privilégio de pensar diferente, mas tudo bem, né? Então, assim como nós somos conhecidos por Deus, isso quer dizer que Ele vê necessidades de melhoria e age para atingir aonde Ele planejou. E chegando aos últimos versículos, nós estamos aqui em Paulo falando da ressurreição, né? 1 Coríntios 15, que era uma grande dificuldade dos coríntios, né? Mas Paulo está ensinando que existe, espiritualmente existe, e não duvide não, senão o seu evangelho se torna anátema, né? Imperfeito. Existe sim. Agora ele vai, na didática dele, explicar aqueles irmãos, né, os salvos em Corinto, a realidade espiritual da obra redentora. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível. Veja que tem uma ação de Deus no ser humano aí. E nós, esta semana que passou, nós falamos um pouco sobre o ser humano, né? O homem, criado, a parte corpórea, a parte material do pó, soprado pelo Espírito à vida, e ele torna um ser, uma alma vivente. Então, esse homem, na sua completude, ele está sendo transformado, e ele vai chegar, pela ação do Espírito, no patamar ideal, né? Reservando o espaço de ideal aí, no sentido de que cada homem e todos os homens chegarão. Agora, a especificidade e a pessoalidade de cada também será preservada, né? Deus é bastante Deus para nos tornar pessoas glorificadas, continuando sendo nós mesmos. Então, aquilo que é mortal, também o versículo continua aqui, fala que o que é mortal se revista do que é imortal. Essa palavra às vezes foge à nossa compreensão, porque nós somos seres mortais. Quando Paulo fala a Timóteo que Jesus traz do Evangelho a imortalidade, a gente se estremece. Como é possível isso? Mas nós estamos falando de um Deus que é eterno. Então Ele é que tem essa imortalidade, e esse é o projeto de Deus para nós. Essa glorificação é a imortalidade, entendo eu, né? Não há mais possibilidade de morte, de uma glorificação.
A palavra para glorificar no Antigo Testamento dá sempre a ideia de que é quando Deus se manifesta, a presença dele é algo que as pessoas ficam assim, meio como que se não compreendendo e não acreditando que aquilo é possível. Então, imortalidade é uma palavra que para nós, né, no nosso dicionário humano, fica distante. Mas é possível imortalidade pelo Evangelho de Cristo? Essa é que é o grande ápice, né? O homem nunca mais morrer, viver para sempre. É isso que o Evangelho traz. E por último, no Apocalipse 21, versículo 4, dando a ideia de que é um estágio bem propício para a comunhão e para o relacionamento, o autor, né, João diz: Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Ele fala: não haverá morte, pranto, tudo coisas terrenas da mortalidade do homem, né? Depois de experimentar a morte espiritual, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, nem dor. Porque essas coisas é o que o homem experimenta agora, mas ele está sendo trabalhado, e quando findar, então as primeiras coisas já passaram. Significa que existe grande alegria e uma probabilidade real pela fé de que nós recebemos da graça de Cristo essa obra perfeita da parte dele. Até a próxima com outros temas.